A gravação, será que estamos gravando já? Senhoras e senhores, está gravando ou não está gravando? Tá gravando aqui. Tá, apareceu por aqui. Então vamos nós, sejam todos muito bem-vindos à nossa palestra de hoje. Estamos esperando ainda 3 minutinhos aqui, o pessoal chegar. Só o Joab chegou aqui em nossa sete, chegou com coca, foi, Joab? Chegou com coca, obrigado, irmão. Você está favorecendo a virtude da ordem nessa noite de hoje. Os que estão presentes aqui vão poder acompanhar a palestra ao vivo e a cores. E aqueles outros que estão aqui online vão acompanhar por aqui mesmo. Temos 2 minutos. Gustavo Guido. Só avisa no grupo aqui. Deixa eu avisar logo, né, então. Oi, gente. Muito boa noite. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Gabriel, boa noite, meu irmão. Tudo bem? Como é que você está? Boa noite, tudo bom, Flávio? Você? Acaba bom. Tô bem, graças a Deus. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui? Confere direito, Luquinhos. Tá dando para ver aqui essa tela? Apertei. Foi? O ruim é porque eu acho que vai ficar aparecendo aqui para autorizar. Deixa eu entrar aqui no celular, então. Eu devo poder autorizar daqui. E mais gente que está chegando agora. Vocês me escutam? Vocês me ouvem? Só digam aí um joinha. Digam ok. Para eu poder saber como é que está aqui a coisa toda. Guilherme saiu da chamada. Mas seguiremos firmes e fortes. Sejam muito bem-vindos ao nosso conteúdo sobre ordem. Sim. Oi, Chico Ítalo, meu irmão. Saudade de você. Você está bem? Nosso conteúdo de hoje é muito especial, porque é um tema que toca muitas das nossas coisas. Tudo, na verdade. Tudo que a gente faz, tudo que a gente se propõe a realizar no mundo passa pela tal da ordem, passa pela capacidade de bem dispor das coisas. E aí, esse painel, ele compõe um evento nosso chamado Altitude. Esse evento ocorre em Guaramiranga. Então, a gente tem um final de semana todo para tratar de temas como esse, por exemplo. Né? Então, foi o que a gente percebeu. Vamos agora começar um período propício, vamos começar a quaresma, vamos começar uma hora em que a gente tira 40 dias para refletir, pensar um pouquinho sobre a nossa vida e, de alguma forma, isso tem que refletir em tudo, né? Quem está fazendo a quaresma, aproveita 2 vezes o conteúdo. Quem não está, aproveita, pelo menos em termos de negócio, né? O livro base para isso tudo é esse daqui, tá? A virtude da ordem. Então, muita coisa eu tirei daqui, muita coisa eu tirei de outros cantos. Francisco José de Almeida, editora Quadrante. Livrinho curtinho, tá? Tem foto, então, 1 dia, 2 aí, você consegue ler, tá? Teve até um estagiário que se decepcionou um pouco, porque ele queria ler o livro, mas ele não tinha terminado o anterior, e eu disse que ele só ia começar esse aqui, que ele terminasse o outro, exatamente por isso, para se tratar uma questão de ordem. E eu vou demorar 45 minutos para esse conteúdo, tá? Em respeito ao tempo de vocês, porque eu sei que vocês têm muita coisa para fazer, e em respeito também à virtude da ordem. Então, eu não vou me alongar aqui nas coisas. Eu tenho 3 minutos por tela, já tem 15 para eu ficar bem organizadinho, né? Inclusive, todo minuto aqui da abertura. Para dizer o quê? De cara, começar as coisas na hora, terminar as coisas na hora, tudo isso é um exercício de ordem. E aquele cara que tudo que ele faz na vida, ele começa atrasado. Tudo que ele faz é deixando as coisas por completar. Tudo é uma sucessão de não deu tempo, tive um imprevisto, não consegui fazer isso. Normalmente, as pessoas que têm muitos imprevistos é porque a ordem, né, estava desajustada. As coisas previstas começaram a se atrapalhar, e as coisas imprevistas, quando encontram uma pessoa desordenada, elas têm muito mais campo, elas têm muito mais fertilidade. Por quê?
A pessoa não conseguiu se ordenar, não conseguiu se organizar. O que seria ordem? Ordo e dinis. Seria o quê? A boa disposição das coisas. A pessoa que tem uma mente ordenada, ela parece que ela consegue encaixar tudo no seu devido lugar. E é esse exatamente o ponto. As pessoas que têm uma vida ordenada, elas conseguem dar nome a todos os fenômenos que acontecem em suas vidas. Elas não têm um analfabetismo emocional, que é o quê? As coisas vão acontecendo, e eu não sei o que foi que houve, não sei. Simplesmente não sei. Deu um problema trabalhista aqui na empresa. Estou surpreso, porque a justiça do trabalho me odeia, porque a justiça do trabalho, ela complica a vida do empresário, mas o cara nunca pagou direito às verbas, nunca provisionou aquela verba que ele não estava pagando para uma eventual ação trabalhista. E aí ele se faz de surpreso, né? Os meninos que estão aqui, Joab e Lucas, né? 2 contadores, os caras fazem de surpresa, como se nunca tivesse avisado para ele que ele tinha que pagar aquelas verbas. Ou seja, ele não deu um nome certo às coisas, ele chamou de caixa o dinheiro que era uma provisão trabalhista. Isso é um exemplo. Assim como o cara que chama a traição de uma namoradinha, né? Eu tenho minha mulher e tenho uma namoradinha. E aí você coloca o nome errado nas coisas para depois querer fazer malabarismos e ginásticas mentais. Então, o cara que, por exemplo, ele não consegue administrar suas relações de forma positiva, muitas vezes ele também não vai conseguir administrar também sua empresa. Por isso que um bocado de empresário bom tem a sua ruína por vício em mulher. Loucura, Fleury tá mexendo com um bocado de coisa na palestra, 5 minutos para 4 minutos aqui, e já tá mexendo um monte de coisa. Exatamente isso, meu irmão. A disposição de coisas iguais e de coisas desiguais é chamada de ordem. A capacidade de chamar cada coisa pelo seu devido nome é ordem. Caixa é caixa. Rotina é rotina. Virtude é virtude. Vício é vício. Ponto. Ponto. Não se negocia. E tudo isso começa dando o nome correto a todas as coisas. Iguais e desiguais. E tratando as coisas iguais com a sua igualdade. E as coisas desiguais, respeitando a proporção da sua desigualdade. Fleury traduz o que está querendo dizer com esse slide, com esse começo. É óbvio, meu irmão, que obrigações que você tem na sua casa são importantíssimas. Mas, às vezes, você tem uma obrigação, por exemplo, né? Arrumar um pouco sua louça ou dispor das coisas do seu quarto. E você, de alguma forma, tem uma reunião no amanhã. Está marcado, está lá na agenda. E aí você tem um conflito entre essas duas situações, desiguais. Mas importantes todas. Cada uma importante à sua medida. Deixar meu quarto arrumado, deixar minha casa arrumada, mas cumprir um horário com o cliente. E naquela hora eu tenho que fazer juízos de valor. São coisas desiguais, coisas diferentes, ainda que importantes. Mas eu tenho que abdicar de uma em favor da outra. Quando a pessoa não consegue isso, ela não consegue entender que realidades devem se sobrepor. Qual realidade se sobrepõe a outra? Então, nessa hora eu arrumo minha cama ou eu saio para a reunião no meu trabalho. A capacidade de ordenar conflitos durante a vida é exatamente a virtude da ordem. Mas eu tenho que ficar em casa e dar uma atenção para minha esposa, dar atenção para o meu esposo, ajudar com as atividades. Certo, também devo trabalhar. Mas e aí? Estou trabalhando mais um certo período, porque a empresa precisou de mim, meu projeto precisou de mim, mas de alguma maneira minha casa também sofreu com isso. Mas e aí? Aí você pergunta para a realidade. Qual realidade aquele instante me propõe que se sobrepõe? A vida é assim. A vida é assim. A gente vai equilibrando e as coisas vão se sobrepondo, uma à outra. Porque nem tudo consegue estar perfeitamente ajustado. Certo? Porque a vida não é 100% previsível. E é aí onde está a ordem. Eu saber o que é essencial, o que é importante, daqui a pouco a gente vai ver, saber manejar bem essas coisas. O princípio da ordem é o princípio da obediência. O que seria a obediência? Seria do latim ob audire. Ob, estar disponível. Audire, ouvir. Portanto, obediente é todo aquele que está disponível para ouvir. Portanto, o cara que tem a vida ordenada, ele é obediente. Se eu não entendi e não concordei, fiz uma carinha meio assim, porque eu gosto da liberdade. Eu gosto de fazer o que me vem, que vem, assim, do meu afeto, do meu instinto. Então, meu instinto bateu e eu gosto de ir para Cancún. Meu instinto bateu e eu gosto de comer uma coisa diferente, num horário improvável, no dia e ir atrás. E daqui para
sei lá, para Jericoacoara, almoçar. A pessoa desobediente, ela nunca está disponível para ouvir. Ouvir o quê? Ouvir o seu superior, ouvir as ordens, ouvir os seus companheiros de trabalho, ouvir seus clientes, para compreender que necessidades eles têm. A pessoa desobediente, ela nunca escuta. E, em primeiro lugar, ela não escuta a realidade. O empresário que é bem ordenado, o cara que tem a sua vida em paz e tranquila, ele sempre está disponível para ouvir a realidade. Sei que marquei determinados compromissos, né? Eu vou descansar, são compromissos de ordem social, e aquilo é bom para mim. Mas se um cliente meu, de alguma maneira, precisa de forma urgente de um advogado, que ele está baixando a delegacia, sei lá por que tipo de confusão que aconteceu na empresa dele, eu preciso ouvir a realidade. E o meu afeto, meu instinto vai borbulhar em mim e vai dizer que eu queria ir para Jericoacoara ou passear em Guaramiranga e jantar lá no Antigos, né? É a restaurante que eu gosto. Mas é a necessidade do meu cliente. Então, a obediência é isso. Uma vida reta, uma vida como que em um compasso, como que numa música. Não sei se vocês já viram uma partitura. E aí, uma vez, né? É o maior exemplo de obediência e de ordem que já passou nessa terra, né? No caso de Jesus Cristo. Para quem o vê como Deus, então que tome. Para quem não o vê como Deus, que tome pelo menos como exemplo, né? E aí vai servir muito. Tudo que ele fez estava predito. Profecia por profecia. Ato por ato. Frase por frase. Ele deveria cumprir como que num compasso de uma música, numa partitura, que vai nota por nota, hora mais aguda, hora mais grave, dentro do seu tempo. Ele não podia dar meio tom acima, nem meio tom abaixo. Um dia antes, nem um dia depois. Tudo estava previsto e ordenado. Tudo. E dessa previsão, como que num compasso dessa vida, desse homem, e Deus para quem crê, dessa vida em perfeição, é a partitura da existência ordenada. E assim vai a vida do empresário que tem ordem. Ele vive como uma partitura, dando cada nota. Nem mais, nem menos. Nem mais, nem menos. Obedecendo, ob audire. E aí a gente deixa extraído desse livrinho aqui que eu estou falando para vocês 5 pontos. Aí muita gente transforma isso aqui em manuais, em regras, em métodos. Mas, enfim, cada qual faz aí como for pensando, chama do nome que quiser chamar. Mas esses 5 pontos englobam uma realidade equilibrada. A gente vai ter o dedão aqui do joinha, né? Esse dedão do joinha é muito interessante. Porque a forma como a gente aperta uma mão, tipo, tá aqui na câmera, como a gente aperta uma mão, né? E isso aqui é que dá adesão ao aperto de mão, ao segurar as coisas. Por isso que esse dedo ele é representado como o aspecto social. É como eu seguro o mundo, como eu me conecto com as pessoas. Um aperto de mão sem o polegar, aperto de mão fraquinho, né? Aqui. Não tem adesão. E eu tenho compromissos com as pessoas, tenho compromissos sociais. Eu tenho o que minha família espera de mim, sim. Tenho o que o meu lazer espera de mim, sim. Meu trabalho e espírito esperam, sim. Mas eu tenho o que a sociedade aguarda. Que eu faça como um advogado, como uma pessoa que detém um negócio, alguém, sei lá, que está aqui falando para vocês. Então, há algo que a sociedade espera de mim e eu devo estar com isso ordenado. Para quem estuda a camada da personalidade, seria, por exemplo, a 7ª camada. E aí, quando você se torna, né, mais maduro, a ponto de chegar na 7ª camada, você segura com esse dedo as obrigações da sociedade. Você aperta mais mãos. Entendeu como é o jogo? Quanto mais mãos eu aperto e seguro de forma firme, eu selo compromissos que eu tenho. Ou seja, a minha vida representa algo para a sociedade. Aí, o tanto que sua vida representa ou não para a sociedade, é uma resposta sua e que vem unicamente da sua maturidade. O indicador é o trabalho, né? Então, o trabalho aponta vocacionalmente aquilo que devo fazer. Por isso que esse dedo, seria no caso o dedo indicador. A minha vocação, o que eu sirvo, o que eu faço no mundo, passa diretamente pelo meu ofício. No caso da personalidade, né? Seria a 6ª camada, minha camada vocacional. Aquilo que eu devo abordar por meio do meu serviço, a fim de que eu entregue algo concreto para as pessoas. O maior dedo de todos, né? Seria o dedo... Vou tocar aqui, né? Esse dedo é maior porque ele aponta para a causalidade final. O que seria isso? O motivo da minha existência. E aí se põe espírito para dizer isso. Como que tua vida, como que essa vida, com sua crença, você tem, se relaciona com os outros pontos e, de algum modo, tudo isso aponta para algo elevado. Então, o homem, ele se eleva.
O homem tem uma crença, isso é natural, isso é antropológico. E esse dedo, ele é presente. O que é mais interessante é porque ele tem uma proporção, né? Ele é um pouquinho maior do que os outros para revelar a sua preponderância, a sua imponência. Mas se ele tivesse, por exemplo, 10 centímetros a mais que os outros, a gente ia ficar, tipo, sei lá, ia ficar estranho, né? A gente ia perder a adesão da mão. E aí é o que vem mostrar que uma vida, em algum ponto desse, seja muito, muito desordenada, ela vira caricata. Ela é como se fosse um homem de um dedo muito grande. O cara é feio, né? O cara é desequilibrado, aquilo, o cara é patológico. É o mesmo raciocínio. As pessoas que às vezes querem dar tons muito espirituais para a sua vida e descuidam dos outros pontos, é como se fosse um dedo muito grande e os outros dedos em desproporção, elas viram caricaturas. Por isso que gente que é muito gospel, muito religiosa, muito devota, mas que é um fracasso nos outros pontos da sua vida, esse tipo de gente é uma caricatura, tá? Ele acha que, por ser esse dedo, por exemplo, maior do que os outros, ele deve dar única relevância a ele, e aí desprende da realidade, desconecta. E ordem é a boa vivência da realidade. O dedo anelar seria o dedo da família, né? Então, nesse aspecto, é o que você... É o dedo que põe a aliança, né? E daí se conecta com o coração. Então, todo mundo tem um vínculo familiar, todo mundo tem um laço, ainda que seja um laço não sanguíneo, mas por afetividade. Você tem uma família, todo mundo tem uma família. E isso compõe. Um homem que tem uma vida boa, produtiva, ordenada, mas que a sua lida com a sua família é desregrada, esse homem revela também alguma patologia. Ah, mas eu abandonei minha família para ter um caráter missionário, vou me mandar para a África. Mas o fato de se mandar para a África, em momento algum, lhe põe em descaso com seu pai, com a sua mãe, com, sei lá, com quem ali tiver uma relação com você. Ah, eu escolhi, minha família queria muito que eu casasse, tivesse filhos, e eu escolhi uma outra realidade para a minha vida, eu apartei da minha família, né? Eu desandei com esse dedo, né? Com esse painel de ordem. Não é isso. Não é de forma alguma. De forma alguma. Certo? Você não é refém nunca para ordenar a sua circunstância, a sua causa final. Você nunca será refém de uma expectativa de um familiar. Isso ele vai começar a projetar em você os sonhos que seriam dele. Mas você deve honrá-lo. Você deve ser força para a necessidade. Você deve ser apoio para ele no que ele precisa. E é esse exatamente o ponto desse dedo, né? Esse é o ponto desse dedo. E o dedo mindinho aí, que seria o dedo de lazer. Então, todo mundo precisa de lazer, todo mundo precisa de uma zona de descompressão, de um futebolzinho, de um jogo, de um livro, de alguma coisa do tipo, que faça o meu espírito, né, se conectar melhor com o meu corpo. Em que aspecto? De que modo? Se você não tem, meu irmão, uma zonazinha em que você descomprime, você surta. Você surta. Então, eu acompanho muitos casos aqui em que funcionários, gerentes, sócios de empresa não conseguiram estabelecer uma rotina interessante e você nota aquele cara a ponto de explodir. E muitas vezes ele vai explodir, porque ele não pensou numa zonazinha para escoar o estresse e assim vai. Lembrando que esse dedo é o menor de todos, porque estatisticamente a nossa vida ela é feita mais de construção do que de lazer, né? Ah, professor, mas eu quero é curtir, né? Eu desejo é curtir. E aí esse é o ponto. O que você faz do seu ócio é o melhor descritivo do seu coração. O que você faz no momento em que você não é obrigado a fazer coisas é o que vai dizer da grandeza ou não do seu espírito. Então, claro, Madre Teresa de Calcutá, ela tinha uma espécie de lazer, né? E aquele menino lá, viciado em celular e videogame, tem outra espécie de lazer. E aí, quando você compara a grandeza dessas duas personalidades, você consegue ver como que uma personalidade grande encara a diversão e como que alguém diminuto encara a diversão. Gente viciada trabalha a semana toda para tomar uma gelada na sexta. Então, o cara trabalha a semana toda ansioso, louco, para que ele chegasse lá Natal da sexta-feira. Por quê? Porque isso revela uma desordem da causalidade final. O que você faz com o seu lazer revela de maneira muito clara tudo aquilo que você quer para a sua vida. O excesso de lazer, a falta de lazer, a descompensação disso aqui, como um todo. É uma causa de que você deseja, né? De onde que está seu coração.
Lembrando que não é para você tirar esse dedo, né? Piadas à parte, né? Não é tirar desse dedo. O que eu tô querendo dizer para vocês é que vocês devem ajustar. E que tipo de prazer, que tipo de lazer, que tipo de diversão que cabe e que se conecta com aquilo que eu desejo realizar no mundo para as pessoas. Então, são 5 pontos que aí, muita gente boa do coaching, de muito aspecto aí da formação humana, colocou, e eu já vi isso aqui remodelado de várias maneiras, mas estou usando esse exemplo da mão aqui para vocês. Em que a gente vai dividir meu aspecto social, aspecto do meu trabalho, aspecto da minha crença, da minha elevação, do espírito, da minha família e do lazer. E tudo isso deve estar de forma ordenada, equilibrada, bonitinho, numa certa proporção. Eu vou falar isso de novo. Um dedo, por exemplo, né, do espírito, muito grande, esse dedo aqui muito grande, e causa uma desproporção. Ia ser uma caricatura. Então a pessoa, de novo, diz que tem lá uma vida espiritual e descuida de todo o resto, ela é só uma caricatura de um ser em profunda desordem. Ou uma desordem conceitual, ele está perdido com ele mesmo, ou uma desordem mesmo de falta de obediência à realidade, ele não escuta a realidade. Aí, lembra, né? Desobediência é o quê? Não ouvir. Obi audire. Está disponível, ouvir. Está disponível, obi. Audire, ouvir. Então, desobediente, ele não escuta. Ele não escuta ninguém, não escuta a ordem, não escuta padrão, não escuta a realidade, não escuta nada. E assim vai, né? Eu queria falar para vocês uma frase de um cara que eu gosto muito, né? Seria São José Maria Escrivá, de quem sou devoto. Ele traz uma coisa muito legal, que ele diz que as potências do homem não são 3, senão 4. Inteligência, vontade, memória e agenda. O que é que ele está dizendo isso, né? Essas potências do homem ou faculdades do homem, isso é um conceito lá de Aristóteles, né? Aí o meu sócio Lucas diz, ninguém inventou nada, né? Tudo Aristóteles disse. Aí o pessoal só vê alguma forma diferente de dizer Aristóteles, né? Cada homem a seu tempo e assim vai. Então tudo está lá em Aristóteles. O pessoal da vida intelectual compra tudo que é de obra desses caras do período clássico e vai ler. E de fato está tudo lá. E aí teriam 3 faculdades superiores, 3 potências superiores em tudo que é homem. Seria a inteligência, pelo meu intelecto, a vontade, como que expressa o meu querer no mundo e a minha memória. Então, seriam 3 coisas primordiais, seriam faculdades, seriam potências elevadas que todo ser humano tem. E aí o São José Maria coloca a agenda. Então, a primeira vez que eu li essa frase, eu curti muito e aderi. Agenda. A minha é física, agenda roxinha aqui de papel. Eu gosto. Ela me apoia e me ajuda bastante. O que eu quero dizer para vocês? O que é ordem, Fleury? É a boa disposição das coisas. Colocar as coisas iguais e desiguais em sua maneira, em seu modo. E toda pessoa, e eu vou ser muito radical com esse exemplo que eu vou dar aqui, mas toda pessoa que não tem agenda, ela vive sem intencionalidade na vida. Vou ser muito duro, talvez não fique mais ninguém desse ponto pro resto da palestra. Mas é tiro e queda. Quando a pessoa não agencia, agenda, vem do agire, do agindo, do fazendo. Quando ela não gerencia o que ela está fazendo, ela simplesmente faz qualquer coisa. Ou qualquer coisa que me mandam. E aqui tem 3 pontos que não estão na apresentação. Tem coisas que eu não vou dizer que não estão na apresentação, porque senão vocês vão só pegar aqui o PDF depois e tchau, né? Então, o primeiro ponto que não tem agenda, não tem intencionalidade. O cara não sabe o que é que tem que fazer, não sabe quando tem que fazer, nem como tem que fazer, nem em que ordem tem que fazer. Então, ele vive perdido, ele não tem a menor noção do que está rolando na vida dele, do que rolou na vida dele naquela semana e nem que vai rolar na semana que vem. Ele só vai lembrando. Nossa, cliente. O outro cliente está subindo. E assim vai. Correria. E eu odeio em vocês. Quando vocês dizem essa história de correria. Foi o meu papel. Matado em todos vocês aqui. Correria de quê? Desgraça. Correria de quê? Correria significa sempre uma desorganização ou uma fragilidade. Coisa horrível. O cara chega na reunião e... Pô, bicho. Correria. Então, quer dizer que não pode furar pneu? Quer dizer que não pode ter imprevisto? Quer dizer que a pessoa da correria, ela sempre tem mais imprevistos do que todas as outras pessoas. Já reparou? Aquele cara que é todo atrapalhado,
Ele sempre tem mais imprevisto que todo mundo. Por quê? Porque a vida dele é uma bagunça. Então é terra fértil para ter imprevisto. Ele é um imã de imprevisto. Por quê? Porque ele não previu nada. A vida dele é um imprevisto. Ele não tem intencionalidade. O primeiro ponto, intencionalidade. O cara vive sem intenção. O cara não sabe o que tem para fazer no dia. Ele só vai. Segundo, desordem relacional. Eu não consigo equilibrar as coisas que eu tenho para fazer com as outras pessoas. Então, a minha vida ela é um ponto de desordem para outras vidas. A desestrutura de uma pessoa é a desestrutura de todo mundo que lhe cerca. Anotem, gravem. Anotem, gravem. Ordenem isso. Se sua vida tiver estrutura sólida, densa, a vida de todo mundo que está perto de você se estrutura. Uma pessoa normal normaliza as outras pessoas. E uma pessoa com alguma neurose, com alguma psicose, com algum problema, ela desestabiliza as outras. Ponto. Que é o primeiro ponto numa agenda, intencionalidade. Faz o que tu deve e fica no que tu fazes. Ponto. Tá fazendo. Então, tô dando essa palestra para vocês. Meu tempo tá correndo. E eu tô aqui, eu não tô fazendo mais nada. Chegou um cliente de surpresa, ele vai ter que esperar. E assim vai. E ponto, eu tô aqui. Certo? Tô fazendo tudo com intenção. E a minha vida estabilizada é um ponto de estabilização e de profunda ordem para a vida de todo mundo que tá perto. E terceiro, produtividade. Só aqui, bicho. Só aqui, no último é que tu vai pensar em ser mais produtivo. No último. Primeiro, equilibra a tua cabeça, seja alguém normal. Eu quero que a primeira pegada dessa palestra aqui sejam pessoas normais. Correria. Não, morreu. Sejam pessoas normais, tranquilas, com fala tranquila, com cabeça tranquila, com conceitos tranquilos. Ponto. Tá? Isso significa fortaleza. Todas as virtudes, elas são conectadas, né? Aí eu só tenho como conectar na altitude. Aqui, vocês vão ter que ter paciência comigo, né? Que anda a fazer tudo. Então, tira print, bate foto. Aqui é o meu manual de agenda. Algumas coisas tem nesse livreto e outras eu fui colocando aqui da minha cabeça e tudo mais. Para fazer uma agenda, eu preciso ter uma prévia organização. Eu não faço uma agenda no dia. Quem faz a agenda no dia é um louco. Eu vou fazer hoje a agenda de hoje. Não. É propício que tu faça no domingo a agenda da semana. Que tu faça na sexta a agenda da próxima semana. E assim vai. Então, toda agenda ela tem um princípio básico de que ela é prévia. Tá? Ela é prévia. Tu para e anota antes de fazer tudo aquilo que tu vai querer fazer. Ok? O primeiro tem que ser antes. De preferência, parar e pensar uma semana. Eu penso em blocos. Eu gosto de parar e pensar em blocos. Uma semana, um mês. Mês, aquilo que me pede a agenda do mês. Então, Forja me pede a agenda do mês. Alguns clientes me pedem a agenda do mês. Algumas, sei lá, situações como da minha família, por exemplo, me pedem a agenda do mês. Que finais de semana a gente viaja, que finais de semana a gente fica por aqui e faz um planejamento. Tá? Financeiro normalmente é uma pauta mensal, ainda que você não receba salário, né? Tenha dividendos ou, enfim, algumas contas são sucessivas. Então, para e olha antes de ir para a bola. Senão tu fica correndo feito louco dentro de campo. E aí isso é uma merda. 2, desenho do momento exato, né? Então, por exemplo, na minha agenda eu vou colocando a hora de cada coisa. Tem coisa que eu não vou poder mostrar para vocês aqui, né? São coisas particulares, né? Mas eu vou pondo a hora aqui. Então, se uma coisa começa... Tá aqui, a agenda aqui. Eu saio colocando a hora. Quem viu. Quem não viu, não viu. Eu saio botando a hora. Na hora que eu saio colocando a hora exata, eu não negocio com a imprevisibilidade. Aí eu vou atender 5 clientes de tarde. Não existe isso. Eu vou atender que cliente em que hora? Que cliente em que hora? Para começar e para terminar. Assim foi. E tem coisas que não são daquela hora, mas são coisas que têm que estar mapeadas. Né? Aí que eu chamo de listão, né? Chamo de listão. Por exemplo, aqui é um listão. Certo? Tá vendo? O Nidian, tá aí na palestra, é cliente e querido amigo aqui. Então tem aqui, ó, contratos do Nidian, né? E assim vai. São coisas que eu não tenho uma hora pré-estabelecida, mas eu devo constar na minha agenda, minha situação de afazeres. Isso pode ser um software, isso pode ser um sistema do seu escritório, pode ser qualquer coisa, bicho. O que funciona na tua vida. Eu gosto do papel, ainda que eu tenha modalidade de controle de audiência, de afazeres e outras coisas online, mas eu curto muito o papel. Sobretudo na minha agendinha mesmo, porque o ato de anotar, a mecânica do anotar, ela deixa impressões na minha cognição, no meu intelecto. Esse movimentinho aqui,
O fato, por exemplo, eu separei em duas cores, né? Então, eu tenho uma agenda, eu tenho uma agenda das coisas em azul, das coisas feitas, e agenda em vermelho, as coisas listadas em azul e em vermelho que eu vou fazendo, né? Fiz, eu boto 2 traços lá. Tá em execução, eu boto mais barra menos, ou mais ou menos. Não fiz, eu boto X. E assim vai. 3, senso de realidade. Não adianta se eu sei que tem um cliente que demora sempre 2 horas, não adianta eu botar 1 hora para ele. Ou eu boto já avisando para que ele dure só 1 hora, né? E ele se eduque. Ou eu tenho que dar para ele as 2 horas dele. E assim vai. Se eu sei que uma petição me leva 4 horas para fazer, eu não vou colocar aqui um horário de petição 1h30. E eu também não vou relaxar. Eu faço uma petição em 15 minutos, determinado, uma juntada, uma coisa simples, eu não estou 1h30 para ela. Então tem que ter um senso de realidade. Depois, estabelecimento de pausas. Eu tenho que saber que horas que eu paro para avaliar o que rolou, certo? Avaliar o que rolou. Então eu paro sempre ao almoço, eu paro de noite, fim da tarde, tem um horário dentro da tua rotina para tu ver o que tu fez e o que tu não fez aquela manhã. Nem que seja rápido. Vai durar 5 minutos, só para eu ticar e assim seguir a vida. Ou às vezes pode durar 1 hora, para fazer avaliações concretas do que eu consegui terminar, analisar textos jurídicos, para saber o que eu fiz, o que eu não fiz, revisar a produção da equipe, e assim vai. Certo? Mas tem que ter um estabelecimentozinho de pausa para tu checar. Contagem de atividades secundárias. Tem coisas que não são primárias, tem coisas que tu não vai fazer naquela hora, mas tu vai fazer dentro daquele dia. Então, por exemplo, como eu falei, né, do Nietzsche, os contratos que eu tenho para fazer, eu coloquei dentro da pauta do dia. Não tem um horário, mas eu tenho que fazer, o dia tem que terminar com aquilo dali feito. Pontos de observação. Então, normalmente eu coloco, por exemplo, na sexta-feira, uma atividade geral, no fim do mês, uma atividade geral, no começo do mês, também uma atividade geral, e ao fim do dia. Para quê? Para eu refletir sobre o que fiz e o que não fiz. Uma prática, e aí tem uma prática muito antiga, uma prática medieval, prévia, antes do medievo, que era dos homens dos mosteiros avaliarem ao final da noite o que fizeram de positivo e de negativo no seu dia. Até se remonta, né? Tem uma oração chamada Liturgia das Horas, que é no final do dia. Ela termina sempre com um pedido de desculpa. Então, o que esses caras estão querendo ensinar para a gente? Eles fazem uma contabilidade de todas as mazelas que cometeram naquele dia. E depois que somam o que fizeram, pedem lá perdão. Assim vai. O que eu posso fazer? Eu posso aplicar esse conceito aqui. Todo dia eu vejo o que eu não fiz. Vejo o que eu me desordenei, o que foi vacilo, o que não foi, ou ao final da semana. São pontos de observação. Checklist geral. É o que o checklist geral? É você sempre parar para ver dentro de alguns ciclos, ou dentro do dia, ou dentro da semana, ou dentro do mês, tudo aquilo que ficou para trás. Então, por exemplo, os meninos que trabalham aqui na sala, normalmente eles sabem, quando pegar a agenda, eu saio perguntando. Perguntando, isso aqui tu fez? Isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí você metralhando. O que eu estou fazendo que ele já sabe? Checklist geral. Checklist geral. Tudo que tinha que fazer na semana, isso aqui estava contigo. Tu fez? Tu não fez? Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, perceba, se a minha vida está em ordem, se a minha cadeira na sala está em ordem, a cadeira de todo mundo fica em ordem. As pessoas começam a se ordenar. Porque eu vou dando tom de organização para todo mundo. E o jeito, são frases muito bacanas, não está em nenhum canto da apresentação. Mas o jeito que tu faz uma coisa é o jeito que tu faz todas as outras coisas. Todas. Nesse livro ele até diz aqui um exemplo de como você organiza as gravatas e as camisas do seu guarda-roupa. E ele diz que a ordem não é isso somente, mas isso compõe uma esfera. Então, o cara que tudo na vida dele é bagunçado, tudo na vida dele, tudo você tocou na vida dele, se pega de surpresa, ele tá uma desordem, tá uma bagunça. Como é que a vida desse cara é organizada? Tudo que é dele tá fora de lugar. Mas a agenda dele tá no canto. Tudo que é dele tá fora de lugar. Mas o CRM dele tá ativo. Pode ver. A pessoa que tem a vida bagunçada, que só anda bagunçado, que não tem mínima manutenção na sua existência, ela faz tudo dessa mesma maneira. Ela não tem rotina, ela não tem nada, ponto. E aí você para analisar. Quando eu começo a ficar desleixado com minha mesa, com as minhas coisas, com a minha agenda, com a arrumação da minha vida, eu começo a ficar desleixado em todo o resto. Pronto, martelo batido, é isso. E ao fim, sobre a agenda, existe uma supremacia da caridade, né? Então, hoje para nós tem sido um dia muito duro, né? Desde o começo, com toda a licença, né, do meu amigo Osler que está aqui assistindo, hoje foi um dia em que tivemos de lamentar a saudade de uma pessoa muito querida dele, que se foi. Então, foi um dia em que existia uma agenda prévia, existia um planejamento. Mas a caridade, a necessidade de fazer coisas importantes para as pessoas, ela sempre deve vencer na nossa agenda. Então, fomos dar um grande abraço nele,
dentro do que a gente tentou transbordar, né? O amor, o carinho a ele e a toda a sua família num pedaço de agenda. Espero que ele tenha, né? Que tenha, pelo menos, esse sentido 1%, né? De toda a força que a gente queria passar para ele. A força que a gente não tem, né? Mas a gente pede prestar a Deus. Então, isso vence qualquer outro ponto. Ponto. Encerrou. Todo o resto se reorganiza. Ponto. Senão, você se torna uma pessoa, de novo, desobediente, sem ob audire. Então, se um irmão tem uma necessidade, um cara muito próximo tem uma necessidade, exploda-se a sua agenda. Você para e dá um jeito de tirar aquele cara do prego. E assim vai. Tá? Senão, começa a dizer, tem uma vida muito ordenada. Teu pai tá doente, tem que ir pro hospital. Ô, pai, não posso levá-lo. A minha agenda tá muito bonitinha. Pô, isso é ordem? Isso é ordem? De jeito nenhum. Nunca será. Eu tenho que saber estabelecer 2 distintivos. Esse é o primeiro, esse é o segundo. Meu primeiro eu tenho que ter hierarquias e prioridades. Tem coisas que eu tenho que fazer logo, porque é uma coisa prioritária. E tem coisas que é hierarquicamente superior. Então, cuidado, meu pai é hierarquicamente superior a, por exemplo, audiências. Eu tenho audiência amanhã, tenho audiência depois, assim vai, tem a pauta de audiência. Mês aqui tem uns 30 audiências, normalmente, no escritório. Todas são importantes, são prioritárias, sim, porque elas têm hora. Se não tiver lá, pera. Mas, hierarquicamente, tem coisas superiores. Então, se meu pai tiver necessidade, eu não vou para a audiência, eu terceirizo, eu mando alguém da equipe, assim vai, e atendo algo que tem hierarquia superior. Primeiro conceito. Segundo, tem coisas que são importantes, mas não são essenciais. E tem coisas que são essenciais, e elas são mais do que importantes. Essencial é tudo aquilo que faz a minha essência. É aquilo sem a qual a coisa deixa de ser a própria coisa. Igual essa mesa que está apoiada no notebook, ela tem pés e tem essa base. Se eu tirar as bases, fica só os pés. Se eu tirar os pés, ela vira uma tábua, vai para o chão. Então, pés e tábuas são essenciais no conceito mesa. Tá? Mas ela tem um revestimento muito bonitinho. Né? Todo mundo, sei lá, qual é o nome disso aqui, um pretinho aqui. É lindo, mas não é essencial. Então, se eu tiver que tirar o revestimento, ela continuará sendo uma mesa, ainda que ele seja importante, que ele tenha toda a função. Mas se eu tirar pés e tábua, deixa de ser uma mesa. O que eu quero dizer com isso? Você tem que sempre ter esse distintivo aqui, esse dispositivo em mente para saber que coisas que tu pode cortar e que coisas tu não pode cortar. Na empresa, nos relacionamentos, na sua agenda, no seu produto, tudo na vida. Tem coisas que são essenciais. Se tirar, morreu. Se tirar, ela deixa de ser o que ela é. Isso é muito bacana, assim. Muito, muito, muito. Sobretudo, a gente vai ordenar financeiro. Tá? E ordem é tudo, né? Lucas está ouvindo aqui a palestra. Como passa por isso aqui, né, Lucas? A consultoria financeira. Como passa, bicho? Joab, contabilidade, está ouvindo também, né? O cara desordenado na vida dele, ele não tem rotina, caixa, imposto, folha, nada. Nada. E a desordem geral. O cara tem um vício, por exemplo, em prostituição. E aí, todo o dinheiro que ele pega, ele vai gastar com concubinas, né? Não tem palestra, não tem consultoria financeira que salve esse cara. Não tem. Vai gastar rio de dinheiro. Quando a casa do cara tá desordenada e a família tem um gasto absurdo e o cara tá numa dificuldade financeira na empresa, não tem consultoria que dê jeito. A casa dele devia parar e compreender. Ele precisava ordenar aquela coisa toda para depois ordenar o negócio dele. E assim vai. Sem contar nas desordens psicológicas. Um cara, ele no próprio não tá com a cabeça dele no canto. E ele quer ordenar tudo. Meu Deus do céu. E aí tem aquele cara da química, né? Que é o Eisenhower. E ele vai estabelecer uma matriz. Vocês podem printar isso aqui no Google, vocês podem ver com calma e tudo mais. Isso que é uma matriz que nos ajuda sobremaneira. Para que eu entenda coisas que eu tenho que fazer, coisas que eu tenho que delegar, coisas que eu tenho que agendar e coisas que eu tenho que eliminar. Aquilo que é urgente e importante, eu faço. Ponto. Aquilo que é urgente, mas não é importante, eu posso delegar. Aquilo que não é urgente, mas é importante, eu tenho que mapear, eu tenho que ter na minha cabeça, então eu agendo. E aquilo que nem é urgente e nem é importante, então eu tenho como tirar. Aí como é que tu faz isso aqui? Tu pode pegar um papel, riscar e anotar as suas coisas da semana. Dá para fazer uma matrizinha de Eisenhower. Ah, isso aqui ficou muito grande, não quero fazer na agenda. Então tu bota I embaixo. Não I, importante, não importante. U, NU.
faz os quadrados e sai anotando. Entendeu? E sai anotando. Ou tu transforma em códigos e coloca dentro da agenda. Essa é outra possibilidade. Forças do hábito são muito fracas para serem sentidas até que estejam fortes demais para serem quebradas. Por isso que a ordem é uma virtude. Você não consegue do dia para a noite, nem consegue depois de um curso de fim de semana e nem vai conseguir porque ouviu essa palestra. Tu vai ter que treinar. E tem hora que tem recaída, tem hora que melhora, tem hora que piora. Paciência. E aqui eu estabeleço para vocês sugestão de atuação em 3 campos, para a gente poder sair de tudo isso aqui com uma noção muito prática. Entendi o conceito, entendi a agenda, entendi obediência, entendi rotina, entendi tudo. Entendi que a vida em ordem ela é uma vida regrada como um todo, ela é uma vida estabilizada. Entendi, Fleury, o lance da liberdade, que na verdade é uma fuga, que caras da internet ficam dizendo para você ser livre e você poder ir para o país que você quer, na hora que você quer, do jeito que você quer. Primeiro, esse cara não tem nenhuma criança. Esse cara nunca... Não, jovem. Jovem quer meter o louco, pegar o carro e ir para Cancún. Tem mulher, tem filho, tem empresa, tem sede, tem funcionário, tem parceiros estratégicos de negócio. Tu é um chefe de Estado. Homens importantes no mundo têm compromisso com as pessoas. Então, o presidente da República, ele é um ser, pelo amor de Deus, um ser triste, é um cavalo preso numa baia. Claro que não. A liberdade está em dispor exatamente da hora das férias e da hora do compromisso, da hora de trabalhar e da hora de descansar. O homem camponês, ele não deixou de ser livre porque ele tinha que plantar, não. Ah, nossa, não posso abandonar isso aqui. Pelo contrário, olha o tanto de doença que essa geração moderna tem, podendo viajar para qualquer canto do mundo, podendo ver qualquer vídeo. Olha a quantidade de doença da cabeça que esse pessoal está tendo. Por que cresce tanto número de depressão? Se as pessoas estão cada vez mais livres, hein? Vocês estão me assistindo aí de casa. Não era para ser o contrário, não? Se a pessoa tem qualquer pico de felicidade, de dopamina que ela pode, na hora que ela quer, não era para ela não ter depressão? Não era para a sociedade estar mais tranquila, porque os seus afetos estão podendo ser extravasados? Não. Exatamente o contrário. Por quê? Porque as desordens vão se estabelecendo na mente das pessoas. As pessoas não conseguem ter uma vida em ordem. E quando elas tocam nesse assunto, elas não querem enfrentar os seus demônios, os seus fantasmas. E deixar a sua vida equilibrada. Elas só querem ajeitar, no máximo, produção para ganhar dinheiro. E não é assim que funciona. Eu vou estabelecer para vocês 3 pontos que eu acho, 3 pilares. Sempre que eu paro, eu venho para isso aqui na minha vida, tá? E quando chega, por exemplo, uma pessoa nova para trabalhar com a gente olha primeiro isso daqui. Para quem convive conosco, isso daqui. Isso é o nosso roteiro terapêutico, coisa toda, né? E a gente não trabalha com isso, né? Mas a vivência, pelo menos, tem nos ajudado a compartilhar numa boa mesmo que a gente tá aprendendo que funciona ou não com a gente. Então, primeiro, quando o cara tá mal, não adianta, bicho, tu jogar curso, palestra, tudo, palestra, não roda, entendeu? O cara, às vezes, tá precisando disso aqui, ó. Isso aqui é vitamina D, ó. Então, tem hora que eu tô baixo astral com o Lucas, aí diz, pô, tá, às vezes tá faltando vitamina. Vitamina, suplemento. Às vezes, o que é que tá faltando no cara? Porque ele tá péssimo fisicamente, péssimo. E aí ele quer imprimir uma agenda muito pesada, muito pancada lá na vida dele, pá, de manhã até de noite, bora, peia. Mas o corpo dele não aguenta, ele tá acabado. Sabe qual é um grande princípio de ordem na vida das pessoas? Às vezes é exercício físico. Quer mudar a vida do teu colaborador? Faz um programa massa, programa legal mesmo, para envolver todo mundo em atividade boa, física. Para todo mundo poder desenvolver, dá um exemplo básico, né? Comer melhor. Pediu para a tua equipe fazer exame de sangue? Fleury, você vai ter infração trabalhista. Não, cara, ó, quem quiser fazer, a empresa está dando benefício, a empresa está pagando para tu ir lá e ver como é que tá a tua saúde, bicho. Tem colaborador teu que não produz, não é por nada, não. É porque às vezes está com taxa tudo desregulada lá. Eu te chamo um profissional e pode te ajudar com isso. E aqui tu começa por ti mesmo. Às vezes tu não tá bem, porque a tua fisiologia não tá bem. O teu sono não tá bom, não tá legal. Tu dorme lá, com a cara no celular, direto, enfurnado, tu acorda olhando o celular, tu se entope de café,
Tem gente que acorda, já tá tomando um balde de café e assim vai querendo dependência, comendo qualquer coisa durante o dia, não tem exercício de nada. Começa a organizar a tua rotina, faz exercício, ajeita a alimentação, que tu vai vendo muita coisa se ordenar. Muita coisa. Um personal faz mais pelas empresas, um nutricionista, do que muita palestra besta. Muita palestra besta. Tá? E toda vez que eu tô gordinho, a minha vida desanda. Ponto. Pra mim, tá? Não sei como é pra vocês. Começa a comer o que quer, toda a vida desanda. Não consegue renunciando ali a boca ao exercício, que dói, porque é chato. Toda a vida começa, as outras renúncias vão se fragilizando. Assim vai. Depois tu organiza a fisiologia, tu organiza a produtividade. Aí entra tudo isso que a gente falou aqui. Aí entram todos esses pontos que a gente falou. E no final, tu vai para a ordem conceitual. Ordem, estabelecer. Quem são as minhas amizades? No que eu acredito na minha vida. Só pode ter uma desordem na cabeça. Ou uma desordem relacional. Quem são meus amigos? Quem de fato é minha família para mim? Como eu tenho tratado minha família? Ou seja, separa quais são os principais conceitos da tua vida. Pelo que tu vive, para que tu vive. Aí entra aquela esfera do propósito, aí, enfim, tem um monte de gente que vai ter um monte de abordagem. O que eu tô querendo dizer? Organizou tua fisiologia? Organizou. Organizou tua rotina, tua produtividade, com agenda e tudo? Organizou. E no final, para que está servindo essa tua agenda? Para que serve essa tua empresa? Onde tu quer chegar? Qual o objetivo da tua vida? Quais são as grandes perguntas da tua vida? Porque a primeira parte é animal, a segunda é humana e a terceira é elevada. A terceira é que me torna grande. Então, são 3 aspectos de ordem. Sem ordem fisiológica, o ser não consegue nem avançar para a ordem produtiva. Sem ordem fisiológica e sem ordem produtiva, não vai, travou tudo. Mas sem ordem conceitual, vira esses seres confusos. Esses caras que às vezes olham a internet do 6 e 7, o cara que tem um carrão e sei lá o quê, e o cara começa a querer ter aquela vida, mas na verdade não queria ter aquela vida, ele queria ter a vida daquele outro cara que é normal, que também não tem coisa demais, mas também não me agrada muito na internet, mas é normal, me estabiliza, me dá ordem, e vira essa loucura toda. Ou seja, falhas conceituais na mente de todo mundo. Se vocês abrirem uma ferramenta chamada Canvas, que é de modelagem empresarial, vocês vão ver esses campos. Eu não vou aprofundar nisso, não é tema nessa aula, mas eu queria dizer que toda gestão empresarial passa por ordem. E eu posso provar isso para vocês. Porque quando a gente vai fazer uma modelagem de negócio, para qualquer que seja o negócio, a gente estabelece esses 4 quadros. Eu vejo que são minhas parcerias, minhas atividades principais, meus recursos principais e o valor que minha empresa oferece. Isso aqui é o Canvas, pode botar na internet, serve para qualquer coisa, para qualquer negócio. E o que é essa parte, esse conjunto de quadros dessa ferramenta toda? É ordem. É ordem. É sabendo quem é um parceiro estratégico para mim. Sabendo com quem eu posso contar de forma estratégica na minha empresa. E sabendo que recursos eu preciso para tocar meu negócio. Sabendo tudo isso aqui, eu posso entregar a minha proposta de valor para o meu cliente. Então, tudo isso aqui passa exatamente pelo painel, pelo tópico da ordem. E aí eu deixo algumas perguntas para vocês, que vocês podem printar para pegar esse escopo. Serve de avaliação. Serve de avaliação isso aqui. Tá? Avaliação de quê? Pra saber se a coisa está organizada ou não. Primeiro, começo a terminar habitualmente meu trabalho numa hora fixa. Não, eu começo todo dia de uma hora diferente. Eu gosto da loucura. Pois tem tudo para dar errado. Tem tudo para dar muito errado. Por quê? Nem teu corpo entende como tu produz, nem teu corpo entende como funciona, teus clientes, teus parceiros não entendem que horas que tu está disponível, ninguém consegue vocacionalmente perceber qual o momento que tu é tu no mundo do trabalho, que tu é tu na tua família, ninguém entende. Se ninguém entender que tu não trabalha domingo, as pessoas podem te acionar no domingo. E se ninguém entender que de manhã tu não trabalha, elas vão te acionar. E assim vai. É importante que você defina uma hora para começar e uma hora para terminar. Por quê? Porque aqui você vai ter o princípio da agenda, você vai ter o princípio da ordem e você vai se tornar alguém normal, que vive dentro de uma norma. Nenhum empresário de sucesso que eu vejo tem um dia feito louco, diferente de todos os outros. Os caras têm alguns hábitos que são âncora, que são eixo dentro da rotina deles. Toda segunda eu faço isso, toda terça, toda quarta, quinta, sexta, e assim vai. É impressionante. Quanto mais funcionário o cara tem na empresa, mais a rotina dele é bem bonitinha. É impressionante isso aqui. Né? 2, tem uma boa agenda? Fleury, nunca fiz agenda, odeio agenda. Cara, esse livro aqui vai falar que até a dona de casa tem que ter agenda.
Porque na hora que a dona de casa tem agenda, ela consegue estabilizar tudo aquilo na mente dela. Tudo aquilo que ela se propõe que ela deveria fazer. Então a agenda é primordial. Sine qua non, sem a qual não roda. Dispõe de recursos e de equipe para cumprir a minha agenda. Tem que ter um consultor empresarial, pô. Printa isso aqui, vende, vai aplicar nos clientes. Tem que sair linkando. Pegou a agenda do cara, pegou o que ele tem para fazer, o Canvas, atividades principais dele. A gente vai dizer, tu tem recurso para isso, tem equipe para cumprir tua agenda? Ou tu vai, correria. E assim vai. Depois, compromissos. Meus compromissos são coerentes com as minhas forças pessoais. Eu estou me propondo a uma agenda, a uma vida, a uma coisa muito fora do que a minha força me permite fazer. Só inicio uma tarefa quando concluída a anterior, eu sempre estou pulando, querendo um novo empreendimento, um novo jeito de ficar milionário, um novo negócio, a nova ideia, a nova rotina. Começa para fugir da coisa anterior. Começa nova para fugir da anterior. Parceria nova, noivado novo. Aí vem a mulher, aí o cara vai igual o Fábio Júnior, aí casa 10 vezes, aí se separa, aí monta 20 empresas. Tá vendo? É uma vida do cara desordenada. O cara não consegue passar 10 anos fazendo a mesma coisa, 10 anos com a mesma mulher. O cara não consegue. O cara sempre de um novo começo. É um homem de eternos começos. E nunca de continuar. Esvazio as minhas listas de pendência, ou é comum, é normal que as pessoas olhem para mim para me cobrar coisas que eu não fiz. Eita, esqueci daquilo. Meu filho, lembra lá aquele negócio? Pronto. Se você passa a semana ouvindo isso, alerta. Eu sou alguém reativo. Eu só funciono quando tem alguém em cima de mim. Piada interna para a equipe, né? É muito chato, é vergonhoso quando sempre alguém tem que estar te cobrando ou lembrando aquilo que era para tu ter feito de forma espontânea e ordenada. Fala, meu filho, checklist, fiz tudo. Tá, checklist, fiz tudo. Nunca tu dá uma devolutiva de que tu fez tudo aquilo que te demandaram. Sempre nesse ponto tu é acionado para alguém te lembrar o que tu não fez. Ou seja, tem que reconhecer, irmão. Tem que reconhecer. A vida tá uma merda, tá uma desordem completa. Sempre alguém me acionando. Pô, eu caí nisso aí. Foi eu caí nisso aí agora. Agora tu pega isso que a gente falou, né? E faz. A minha ordem respeita a ordem dos outros? Ou todo mundo tem que caber na minha bagunça? Não, minha vida tá toda ordenada. Eu entendo tudo, eu sei onde eu guardei tudo. Mas esse ser onde eu guardei tudo, para botar as coisas debaixo do tapete, começa a lascar a vida de todo mundo que tá à sua volta. Então você tem uma vida que se ordenou dentro do seu caos. E ninguém é obrigado a aceitar o seu caos. Aquele cara que diz que meu quarto é bagunçado, eu sei onde está tudo, eu sei onde estão todos os processos do escritório, eu sei onde está todas as minhas obrigações, eu sei onde está tudo. Mas ninguém tem como saber. Ninguém tem como se adequar à sua rotina, significa que tu não tem uma rotina. E ao final, eu sei dizer não. A capacidade da ordem é esse o resumo. Essa última frase da palestra, eu vou ter 10 minutos de dúvida. Eu sei dizer não. Eu sei dizer não. Eu sei dizer não para fugir do que eu tenho para fazer. Eu odeio ter que ficar anotando, porque eu sinto que eu sou controlado. Eu não gosto, temperamentalmente, eu não gosto disso aqui. Eu gosto de fazer o que eu quero na hora que eu quero. Ponto. Tá? Isso que me controla. Então, não gosto. Tenho que dizer não para mim mesmo. Tenho que dizer não para o meu afeto. Sei dizer não para o meu afeto? Eu quero dormir hoje até 9h30. Por que eu não posso chegar no escritório 9h30? Porque se eu chegar no escritório 9h30, eu estou desonrando o trabalho de todo mundo que está aqui comigo. Que depende de mim. Pô, da minha cabeça funciona assim. Ah, não pode ser uma vezinha, não? Pode ser uma vezinha. Aí depois tem outra vezinha, depois tem outra vezinha, depois tem outra vezinha, depois tem outra vezinha. Aí, ponto, não acaba nunca. Porque eu faço meu horário. Profissional liberal, você se desgraça na desordem. Porque você, quando não se ordena, você é o pivô de todo o insucesso da tua atividade. Tem um personal da gente aí que o cara chega todo dia 6 horas na academia e sai 10 horas. Estou dizendo que isso é bom nem é ruim. Eu estou dizendo, nesse aspecto, ele não negocia. Ele estabeleceu um plano para a vida dele, então ele segue aquele plano. Ele podia todo dia de manhã, todo dia, ele sempre passou pela cabeça dele. Deixa eu ligar aqui para esse cara, só para desmarcar aqui. Aí todo dia ele podia desmarcar, todo dia. Mas não, porque ele precisava seguir o plano que ele fez na cabeça dele. Até que chegue em determinado momento, que ele tem lá o planejamento estratégico dele, em que ele vai reduzir e readequar esse horário todo. E assim vai. E aí vai melhorando. Porque a ordem serve para extrair o máximo do meu sim. Não é para organizar as coisas, para ficar dentro de uma rede, esperando que tudo se resolva com o mínimo de trabalho possível. Não. Eu ordeno a minha vida para que eu possa fazer o meu sim.
Se eu dei sim para minha mulher, para minha família, então a ordem na minha vida serve para que esse sim tenha sentido. Se eu dei sim para montar um negócio, e as pessoas que convivem comigo estão aqui, vêm todo dia para cá, fruto do sim que eu dei para o meu negócio, então a ordem favorece para tirar o máximo do meu sim. E a minha capacidade de dizer não. Dizer sim para minha mulher significa dizer não para todas as outras. Dizer sim para minha empresa significa dizer não para todos os outros negócios que aparecem todos os dias. Dizer sim para estar com vocês nesse horário significa dizer não para tudo mais que me apareceu. Eu sei dizer não? Pá, essa é a grande pergunta. Eu vou deixar aqui vocês, né, por 10 minutos. Encerramos aqui o conteúdo. Tentei ser o mais breve possível. Espero que tenham conseguido aqui. E vou deixar para que vocês tirem dúvidas, aqueles que quiserem, tá? Aqueles que eventualmente estão aqui e estiverem tranquilos. Então, de boa. Mas estou aqui disponível para vocês. Os que estão aqui presentes também, né? Caso queiram. Onde é que para a gravação? Que é bom que a gente fica mais íntimo aqui, né? Deixa eu ver onde é que para aqui.